Olá, todas e todos. Papo das 9 ao vivaço, começando direto do meu cafofo em Laranjeiras. E como não poderia deixar de ser, efemérides importantes como a de hoje, a gente não deixa passar. Hoje é Dia dos Pais, uma data que tem o seu componente comercial. No Brasil foi estabelecida em agosto por um publicitário. Essa celebração nasceu nos Estados Unidos na primeira metade do século passado e, naturalmente, ela tem o seu valor. Então, eu quero, na largada desse Papo das 9 especial, dirigir aqui a minha saudação a todos os pais, encarnados ou desencarnados, e que percebam que é o exercício diário, que seja numa gravidez planejada com a companheira, seja numa gravidez acidental, a responsabilidade de ser pai, ela alcança outra dimensão. Para nós espíritas, a paternidade é claramente uma missão das mais nobres e honrosas. E quando a gente deixa escapar o sentido mais profundo da paternidade, nós estaremos depois em condições, eu diria, hostis perante a nossa consciência daquilo que é intransferível, né? A responsabilidade de ser pai, de proteger, de acolher, de educar, de instruir, de compartilhar amor, afeto, de estar do lado nos momentos felizes, de estar do lado nos momentos complicados, de saber ouvir, de respeitar a criaturinha que eventualmente não concorda sempre com você, entendendo que isso é saudável porque cada um de nós tem uma singularidade. Não é fácil ser pai, não. Mas, uma saudação. Eu vou começar lembrando, a gente vai falar muito disso, do sentido espiritual da paternidade, mas antes, eu queria também lembrar da dificuldade que hoje, no nosso tempo, existe em ser pai, em áreas de guerra ou zonas de conflito, com a família vulnerabilizada, com as populações civis sujeitas a ataques fratricidas. Isso está acontecendo em parte do mundo, está acontecendo hoje em Gaza, na Ucrânia, em lugares do mundo onde há guerrilhas atuando, enfim, disputas armadas. Isso também acontece em lugares do Brasil dominados por traficantes ou milicianos. Nós precisamos também reconhecer a dificuldade do exercício da paternidade em lugares do mundo onde há déspotas, ditadores, sanguinários, que não respeitam a diversidade. Isso está acontecendo na Coreia do Norte, na Nicarágua, aqui pertinho na Venezuela. Então, a paternidade ela tem camadas de obstáculos, dificuldades, mas todas elas transponíveis onde haja amor, respeito e entendimento. Primeiro lembrar aqui, se me permitem, eu sempre gosto de atualizar essa estatística. No Brasil não é desprezível o número de crianças, meninos ou meninas, que na certidão de nascimento aparece, em lugar do nome do pai, a informação de que é um pai desconhecido ou um pai ausente. O dado mais atualizado que eu consegui aferir aqui é do ano passado, que é o período que se completou. Nasceram no Brasil, no ano passado, 2,5 milhões de bebês. 172 mil não sabem, não conhecem seus pais. Pai. Especialmente nas regiões Norte e Nordeste. 172 mil meninos e meninas
que estão nesse momento na condição, ainda pequenos, não compreenderam isso ainda, sem pai. Não são órfãos, é bom deixar claro. O pai, ele não compareceu, ele não é conhecido. É importante a gente assinalar que isso deixa marcada, né? Ou deixa marcado o estigma da rejeição, né? Da rejeição e do abandono. E isso, cada criança haverá de registrar de uma determinada maneira, mas invariavelmente com dor. Invariavelmente sela-se nessa criança a marca de que por alguma razão, em boa parte dos casos, essas crianças jamais saberão o que levou o pai a não estar próximo, a não se interessar por estar por perto, a ajudá-lo ou a ajudá-la a crescer, deixando um buraco. Isso é muito claro, é muito, eu diria, epidérmico. Eu conheço várias pessoas, amigas minhas, que passam por essa experiência. Como disse, cada um de nós lida com isso de uma forma distinta, mas evidentemente isso não ajuda, isso não favorece. E esses homens, a gente vai falar nisso já já, estão renunciando a uma missão. Quando a gente usa a palavra missão no Espiritismo, eu vou dar aqui a minha interpretação, entendendo cada encarnação como uma oportunidade de evoluir. Existem inúmeras formas de você evoluir. O desenvolvimento intelecto-moral abre ou descortina diversas possibilidades de aprendizagem. Agora, quando você fala de missão, é aquilo que foi devidamente preparado antes da encarnação para que você desse conta, com o propósito de desenvolver habilidades e talentos naquela direção que não é negociável. Aquilo estava estabelecido. Repito, sendo uma gravidez planejada ou não. A gente às vezes se surpreende com ocorrências da vida achando que aquilo estava fora do planejamento divino. Só que não. Então, também queria enaltecer aqui a figura dos pães. Não sei se você já ouviu essa expressão. Eu aprendi alguns anos atrás, portanto há relativamente pouco tempo. É a mãe que, na ausência do pai, assume a função também de ser pai e mãe, ao mesmo tempo pai. No Brasil hoje, 11 milhões de mulheres são pães. Não tem um companheiro, não tem o pai perto. E aí temos outro desafio que sobra para a mãe, sobra para a mulher, a tarefa não apenas de ser mãe, mas de alguma forma ocupar esse espaço sem alguém que consiga dividir tarefas, porque como não é fácil educar filhos, e como os pais têm as suas próprias questões de trabalho, questões pessoais, a divisão de tarefas constitui perante a natureza uma bênção, né? É uma bênção. E quando a mãe se vê premida pelas circunstâncias de não ter um pai dos seus filhos por perto, é doloroso ter que lidar com a ausência que o pai determina sobre os filhos e é doloroso ter que se esmerar nessa tarefa por conta e risco, por si próprio. Bom, essa informação de 11 milhões de mães que são, eu diria, aquelas que criam seus filhos sozinhas, é da Fundação Getúlio Vargas, tá? Para dar a fonte. Vamos ver o que diz o Espiritismo, então? Porque aqui a gente tem o viés espírita, você pode não concordar, não tem problema, fica sendo mais uma informação que eventualmente seja útil. Em pelo menos 2 momentos
do Livro dos Espíritos, que é a obra fundamental. São 5 obras básicas da doutrina espírita. A primeira, e que reúne, digamos assim, o cerne da doutrina, é o Livro dos Espíritos. E aqui aparece a seguinte questão. Vamos lá. Questão 582. Pode-se considerar como missão a paternidade? É a pergunta endereçada por Kardec aos espíritos superiores. Pode-se considerar a paternidade uma missão? Resposta: é, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, um grandíssimo dever e que envolve mais do que pensa o homem a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que de formar o caráter de seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Há várias informações importantes de destacar aqui. É uma verdadeira missão, como disse, significa: não se espera outra coisa do homem na condição de progenitor. Ele fecundou uma mulher. Pode ser uma mulher amada, pode ser uma desconhecida, pode ser um sexo casual. Engravidou, inseminou, fecundou, resulta daí uma gravidez, está estabelecido, esse é o ponto ético da questão, está estabelecido um vínculo. Você não necessariamente, penso eu, aí é o André, não é a doutrina dos espíritos, casar com essa mulher. Eventualmente houve uma circunstância de um encontro amoroso, íntimo, amoroso não no sentido que eu queria dar, um encontro íntimo, uma relação sem o contexto amoroso pleno, vamos colocar nesses termos, mas resulta daí uma gravidez. O homem não deve se esquivar da responsabilidade que lhe cabe, dizendo: ela não preveniu, é responsabilidade dela prevenir. Como assim é responsabilidade dela? Essa é uma visão enviesada, torta, da responsabilidade que cabe aos dois no momento de relacionamento carnal. Se você sabe que há o risco de gravidez, você homem, você mulher, cabe aos dois, evidentemente, fazer as escolhas naquele instante de determinar o risco da fecundação ou eliminar o risco da fecundação. Ou, por vezes, precipitar mesmo. Nós queremos ter um filho, então vamos aqui acompanhar com atenção o melhor momento, porque tem ciência, né? Nos ciclos da mulher, vamos ver qual é o melhor momento para ensejar a gravidez. Agora, uma mulher que engravida de um homem que mal conhece, não é culpa não, responsabilidade só dela, o que houve ali. O homem tem responsabilidade. Então, esse é um ponto. Gravidez indesejada ou não planejada pode ser uma surpresa, mas o vínculo espiritual determinado pelos parceiros para vir ao mundo, aquele outro espírito, está estabelecido. Então, esse é um ponto que para nós espíritas está muito claro. Não precisa casar com a mulher, penso eu, não é a doutrina, mas o filho ou a filha não vai ficar sem o nome do pai na certidão e haverá a responsabilidade do provimento, da ajuda material e da presença. Isso é a cartilha básica, ética, e não é exclusiva do espiritismo, tá? Eu estou trazendo o componente espiritual. Mas vamos lá. É interessante que o que se diz aqui, à luz da doutrina, é que
o bebê, ele traz uma fascinação. O bebê, ele é frágil, ele tem uma organização débil e delicada, é o que diz aqui o Espiritismo, a espiritualidade maior, que é uma forma de cativar. Os pais ficam enternecidos, estabelece-se ali um enternecimento. É como se a natureza desse o seu toque, eu diria, de um molho, para que houvesse, numa gravidez indesejada, difícil, que seja, a possibilidade do encantamento. Aonde a razão está indo numa direção, o coração vai e diz assim: eu não consigo deixar de pensar nesse rebento, ou na necessidade de protegê-lo, de ampará-lo, de fazer a minha parte. Há também, é preciso reconhecer, muitos pais que abandonam o lar diante de uma má formação física ou uma debilidade mental do filho ou da filha. Isso, não me ocorre outra palavra, não estou julgando ninguém, mas é covardia. Deixar a mãe com a responsabilidade solitária de fazer o amparo, a proteção e o provimento de uma criança que veio ao mundo com algum problema físico ou alguma debilidade de ordem mental. Porque filhos especiais vão requerer pais especiais. E o que a gente mais vê são as mães. Olha aí a estatística que eu não tenho em mãos, mas é tão, eu diria, flagrante. A covardia masculina diante do desafio de constituir uma família onde seu filho, daquele pai, veio com algum problema, que vai demandar assistência médica, remédio, fisioterapia, maior atenção, maior desvelo. É muito duro isso, é muito duro. Falar disso no Dia dos Pais tem esse sentido do resgate que a gente precisa ter, do sentido ético da paternidade. Isso é muito, muito, muito importante. Ainda nessa questão 582 do Livro dos Espíritos, de forma poética, vamos dizer assim, a espiritualidade reporta o egoísmo do pai, quando diz assim: muitos há que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância do que de formar o caráter de seu filho. Aí vai numa direção de um pai que, me parece, não abandonou o lar, mas não é preciso abandonar o lar para ser um pai ausente. Você entende o que eu digo? Porque eu vou enumerar aqui algumas questões mais tarde, pontuais, mas já vou dar um spoiler aqui. O egoísmo, que é a grande chaga moral nossa, no nível evolutivo em que transitamos, no mundo de provas e expiações, no exercício da paternidade, ele se revela quando o pai diz assim: até aqui eu vou. Até a página 2 eu sou pai. Agora, da página 2 em diante, não conta comigo porque eu vou cuidar de mim. É claro que todos nós, sendo pai ou não, todos nós homens, e todas nós mulheres, você tem a sua vida. Está lá o filho ou a filha, demandando muita atenção e um sentido de missão, mas você tem seus interesses e é legítimo isso. A questão, portanto, que me parece estar colocada aqui, é quando um pai negligencia a atenção mínima, a presença mínima, a consagração de tempo e energia mínima para que seja um bom pai. Negligencia. E depois se escora naquela retórica velha e surrada dizendo assim: mas eu dou tudo para você. Eu pago as contas da casa, eu pago a escola, pago o plano de saúde, compro roupa. Eu estou aqui sempre no teu aniversário, comprando presentinho.
reduz a responsabilidade paterna ao provimento material fundamental para que essa criança tenha acesso à educação, à saúde, tenha eventualmente recursos para se desenvolver, sem que o pai perceba o quanto a parte que lhe cabe seria a mais importante desse cardápio. A mais importante, né? Quando o filho ou a filha se sentem queridos, se sentem alvo desse amor, isso não tem preço. Bom, e aí vem a última questão da resposta longa, 582. Se vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Aí tem uma questão muito delicada, que é o seguinte: paternidade é missão. Pai que não cumpre missão vai semear vento e vai colher tempestade. Todos os desgostos, todos os dissabores, toda a dor, toda a frustração, todo o sentimento de rejeição que uma criança perante o pai venha a ter, arderá no peito desse pai negligente. Essa é uma forma da gente compreender a situação. Se paternidade é missão, quando você escolhe, porque o livre-arbítrio é soberano, não dá conta daquela missão, lei de causa e efeito, porque não é que todo homem deva ser pai, esse é outro capítulo importante. A paternidade não é uma obrigação, assim como não é uma obrigação a maternidade. Cada encarnação tem o seu contexto, as suas demandas, que foram objeto de um planejamento prévio, né? E nós vamos fazer de cada vida a oportunidade de avançar uma casinha no tabuleiro da evolução, sendo pai ou não, ok? Agora, a paternidade, ela oferece inúmeras oportunidades de evolução no exercício da paciência, da tolerância, no sentido do dever, eu diria, da disciplina que você se impõe para dar conta do exercício da paternidade. Percebe? O fato de ter filho traz componentes outros que vão sofisticando as ferramentas evolutivas pela necessidade de dar conta. Você pode estar num dia não muito bom, mas o filho pequeno vai ter que trocar fralda, vai ter que dar banho, vai ter que levar no pediatra porque está com um choro esquisito, está com uma tosse recorrente. O pai vai ter, ou seria bom se tivesse, a disponibilidade de revezar com a mãe o acolhimento ao filho no choro noturno, estridente, que vai reclamar uma checagem, o que está acontecendo e de que jeito, né? A divisão de tarefas, portanto. Isso tudo é input para você desencadear fatores, exercitar evolução, consagrando mais tempo e energia a outra coisa, que não você. E fazendo isso de forma generosa, fazendo isso de forma altruísta. Percebe como paternidade é algo que é como se fosse um agulhão do destino dizendo assim: agora você vai andar mais rápido, você tem a oportunidade de avançar com maior celeridade no cumprimento de missões numa vida, porque a paternidade haverá de te fazer uma pessoa melhor. Nem sempre é assim, mas esse é o objetivo. Então, em última instância, como é que a gente entende a função da paternidade? Isso vale para a mãe também. O pai é um coadjuvante. A ligação do reencarnante com a mãe se dá de forma muito mais profunda pelo vínculo que não é só carnal,
é também energético, por ocasião da gestação da mãe com o filho. Esses laços são muito estreitos, é uma simbiose, O pai é coadjuvante, o pai inseminou, tem um espermatozoide ali que foi determinante para o fenômeno da fecundação, e o pai está ali. A função do pai começa a dar assistência à mãe. Veja, o exercício da paternidade, a meu ver, começa quando a mãe, ao longo da gestação, tem o corpo transformado. Em boa parte dos casos, a mãe se sente feia. E a gravidez traz uma outra estética que não necessariamente é feia. É uma visão, é um corpo diferente que o pai, nesse momento, tem que perceber a fragilidade da mãe e dizer: opa, você está linda. Linda a imagem. Porque é bonito mesmo, a gravidez, a barrigona da mulher, traz ali uma poesia, né? É algo comovente. São dois seres unidos no mesmo corpo. Aquilo tem uma beleza monumental, mas a mãe não consegue, por vezes, dormir bem com aquele barrigão. Pode ter enjoos, desejos. A mãe tem o seu, cada mãe tem a sua história. O exercício da paternidade começa ali. Estamos juntos. Eu já estou sendo pai, cuidando de você, porque você está acolhendo e abrigando o nosso filho, né? Quando o filho nasce, isso é muito importante, gente, diz respeito a pai e mãe, mas eu estou falando hoje do Dia dos Pais. Qual é a questão? A questão é a seguinte: a função da paternidade é educar, instruir, inocular, principalmente pelo exemplo, pela atitude, não só pelas palavras. É a pedagogia da atitude. Princípios, valores que vão preencher as muitas lacunas que todo bebê traz. Porque o fenômeno da reencarnação, para quem é reencarnacionista, é interessante, porque há o apagão da memória das vidas passadas. Esse véu que encobre o passado, ele é importante para permitir o recomeço, um novo início. E os pais vão ter, se forem vigilantes, atenciosos e amorosos, a capacidade de perceber traços que vêm de outras vidas, que sejam demandantes de uma poda amorosa, traços de personalidade que revelem eventualmente um egoísmo exacerbado, uma vaidade extrema, uma debilidade emocional. Os pais estão ali para dar o suporte e o encaminhamento. É como se fosse um quadro negro com várias informações, que a reencarnação é o apagador, e o pai e a mãe vão escrevendo uma nova história no início dessa jornada com o novo filho, com a nova filha. Isso é muito importante. A compreensão. O que se espera de um pai é que ele participe da educação. A parte mais nobre da educação se dá dentro de casa. É mais importante do que na escola ou na creche. E os pais vão determinar exatamente os traços, os parâmetros que deverão ser basilares na estruturação psíquica e emocional de seus filhos. É disso que estamos falando. Não é simples, não é fácil, é tarefa para uma vida inteira, mas de 0 a 7 anos, a gente sempre lembra o conhecimento dos pedagogos aqui, os filhos ou as filhas são esponjas ambulantes, captam tudo. Eu, por exemplo, hoje de manhã comecei o dia elevando meu pensamento ao meu paizinho, professor Durmeval, que desencarnou em 1987, já tem bastante tempo, né? E é interessante como
Ainda hoje eu me flagro reproduzindo, quase inconscientemente, não é algo que eu pense nele, mas as pessoas que conheceram meu pai falam: você reproduziu um gesto, você reproduziu um jeito de falar. Engraçado como você me lembrou seu pai agora. Aí você vai dizer: ah, então o espírito que reencarna traz da espiritualidade. Não. É educação na Terra. Você se apropria. A criança, ela, por mimetismo, ela pode trazer, ela pode interiorizar, porque a criança é assim, ela se apropria, ela, por mimetismo, ela imita, ela aprende que aquilo é a referência. A convivência traz essa possibilidade de reproduzir formas de falar, sentir e pensar dos próprios pais. Ah, André, mas isso é sempre assim? Eu não generalizo nada. Foi assim comigo e foi assim com um monte de gente. Você reproduz algo que você aprendeu para o bem ou para o mal com seus pais, pai e mãe. Como hoje é dia dos pais, eu estou me atendo aos pais, tá? Aí vem a questão 583. São responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? Isso é muito importante porque, de forma covarde, muitos pais culpam a mãe quando os filhos, por exemplo, têm uma orientação homossexual. Isso é muito comum. Isso é uma covardia. Igualmente, muitos pais, porque em boa parte dos lares brasileiros, que é um país machista de orientação patriarcal, em boa parte dos casos ainda acontece isso, está mudando, as mães abdicam da própria vida profissional, abdicam de terem o seu ganha-pão, dividindo com com o pai a responsabilidade, e passam mais tempo com os seus filhos do que o pai. E viram mães profissionais, né? Nada contra isso se for um desejo da mãe. Isso não pode ser imposto. E aí o pai, qualquer desvio, qualquer traço de personalidade que desagrade ao pai, desvio na visão do pai, né? Ele culpa a mãe. Quando não é essa situação, pai e mãe, por vezes, se culpam dizendo assim: poxa, meu filho virou um criminoso, meu filho virou um dependente químico, meu filho virou uma pessoa, um déspota, né? Uma pessoa violenta. A questão 583 versa sobre isso. Os pais são responsáveis por esse movimento que os filhos tomam na vida? A resposta: não. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Então vamos lá. O que isso traz aqui para a gente ter essa perspectiva? O filho não é o robozinho que os pais programam e como se fosse uma ciência exata. Eu programei assim, eu eduquei desse jeito, então não tem erro. Ele vai levar para a vida tudo que ele aprendeu do pai e da mãe. Não funciona assim. Pai e mãe têm um poder excepcional de programar mesmo. Como disse, inocular princípios e valores. E educar pelo exemplo e pelas palavras nessa ordem. Agora, na condição de reencarnacionista, eu preciso aqui trazer a visão espírita. O filho é um espírito imortal que vem de longe como os pais. Eventualmente, os filhos têm mais idade espiritual que os pais. Portanto, ele traz o filho ou a filha, a sua personalidade, né? As ideias inatas e as inclinações para o bem ou para o mal. O pai e a mãe são jardineiros que vão perceber no jardim que está crescendo aonde tem uma erva daninha, aonde é que
deverá tirar um galho que está nascendo meio torto, deverá cuidar da rega, da adubação, da exposição ao sol. Agora, a planta vai ter alguma autonomia ali, não é uma ciência exata. Os filhos também não são. Razão pela qual a gente precisa ter esse cuidado para fazer essa distinção. Por melhor que seja a educação, é possível que um filho ou uma filha transgrida e surpreenda as melhores orientações dadas pelos pais, enveredando pelo caminho das sombras, do crime, né, do atentado contra a própria saúde. Isso é doloroso para os pais, mas é importante que os pais tenham, e aqui me reporto a você que é pai ou mãe, mas hoje é dia dos pais, que você não se culpe se seu filho lhe frustrou enormemente as expectativas, apesar de todo o esmero de uma educação de qualidade que você conseguiu dar. A tua responsabilidade foi respeitada, você fez, você cumpriu sua missão. Você cumpriu sua missão. Porque aí eu vou entrar numa outra seara da doutrina espírita, que é o seguinte: as famílias não são reunidas por obra do acaso. Quer dizer, nós temos, em boa parte dos casos, os filhos, ou os candidatos a filho, eles são escolhidos a partir de um planejamento que antecede cada encarnação, e que haverá todo um contexto para justificar por que aquele homem, aquela mulher, na atual encarnação, receberão como filho ou filha aquele ou aqueles, se for mais de um filho. Existe, inclusive, na literatura espírita, particularmente André Luiz, em suas obras, narra como antes da fecundação, os candidatos a filho ou filha daquele casal, em desdobramento, os pais estão dormindo, e essa espiritualidade maior aproxima o candidato do pai, do filho e da mãe, que pode vir a ser pai e mãe, para ver, debater, conversar sobre a oportunidade do reencarne para somar forças, para resgatar situações do passado, mágoas, ressentimentos, para, eventualmente, pais mais evoluídos acolherem em seu lar uma criatura que é um espírito recalcitrante no erro, e esses pais aceitam acolher esse filho, se desdobrando no limite da capacidade para ajudar a reduzir os riscos de mais uma encarnação desperdiçada ou perdida. São inúmeras as situações, são inúmeras as possibilidades, mas o planejamento que antecede cada encarnação compreende os filhos que estão chegando. Então veja, quando você diz assim, eu não sei como essa criatura vem a ser meu filho e filho do meu marido, porque nós não reconhecemos essa pessoa hoje. Ela se transformou, ela virou uma pessoa completamente distante de tudo que nós ensinamos. Saiba, esse é o recorte espírita, que essa situação eventualmente poderia ser muito pior não fosse a educação dos pais. Se não é o que você esperava, se não atendeu às suas expectativas, é preciso reconhecer que esse esforço amoroso de oferecer a melhor educação possível por parte do pai e da mãe impediu o seu filho ou sua filha de ser algo ainda mais complicado e difícil, algo pior do que você entende que seja hoje. Essa é outra questão que eu acho importante colocar. Os pais fazem o que podem, os pais não podem fazer tudo. E o pai, ele precisa ter a consciência de que ele não tem o controle. Porque tem uma coisa também da sociedade impregnada de machismo e dos valores patriarcais, do pai chefe de família, do pai provedor da família,
que, com todo respeito, se você compartilha dessa expectativa, eu respeito. Ninguém aqui é o dono da verdade. Mas eu particularmente acho que a gente, especialmente no Espiritismo, quando fala da lei da igualdade e do espaço da mulher na sociedade, a gente precisa reconhecer que o homem não é chefe de nada. O homem é o homem. E ele vai dividir com a mulher as tarefas, as responsabilidades, inclusive na área da educação. E, por que não, do provimento material da casa. Não é nenhuma desonra para o homem ganhar menos do que a mulher, e muito menos se o homem ficar desempregado, a casa durante um tempo, ou por um bom tempo, ser sustentada pela mulher. Porque isso também gera muita dor por aí, muito estresse, muita incompreensão. Mas onde eu queria chegar? Os pais machistas, os pais que acreditam nessa prevalência do macho e do masculino, já estão educando seus filhos, na minha opinião, de maneira enviesada, estão replicando o machismo estrutural, estão replicando o papel de submissa da mulher, que não é o papel dela na sociedade, né? E sofrem porque não têm o controle. Quanto mais egocêntrico e autoritário, déspota que for um homem que venha a ser pai, maior a dor e a frustração dele ao perceber que ele não tem o controle dessas situações. E aí eu estou me lembrando muito do meu colega Marcelo Cosme, da Globo News, que ele, enquanto pai, portanto, ele se casou, teve filhos. Eu estou dizendo porque ele tornou público isso no seu livro. Ele teve esse desenho familiar, depois houve a separação, coisa e tal. Hoje ele é casado com um homem, tendo filho e tendo pai. Então ele teve que, de alguma forma, administrar em família o papel social de um homem que é pai e que é filho. E ele ocupa, na minha opinião, um papel muito importante na sociedade, o Marcelo, meu amigo, colega de trabalho, de estimular as pessoas, especialmente homens, mas vale para mulheres, a não se medirem pela régua dos outros e serem autenticamente o que são. Não há possibilidade da gente experimentar minimamente momentos de paz ou de felicidade na Terra se você não for quem você é. O pai precisa aceitar os filhos. Quando os filhos manifestam outras ideias, outras inclinações, inclusive de ordem sexual, porque ser homossexual não significa ser uma pessoa promíscua. Essa é uma visão da sociedade patriarcal, hipócrita, machista, onde heterossexuais perante a sociedade são todos comportadinhos, mas boa parte deles pula a cerca, se é que me entende, na condição de héteros, traindo a mulher, a confiança da mulher, por vezes sem preservativo, transmitindo para a própria mulher dentro de casa a doença venérea. É um espetáculo de imoralidade e indecência, mas é heterossexual. O espiritismo não cai na armadilha de rotular as pessoas, se elas são boas ou más, a partir da orientação sexual. Bom, isto posto, a gente vai avançar aqui para situações do dia a dia que talvez ajudem a gente a refletir juntos sobre o que é ser pai. Então, algumas das coisas eu já falei aqui. Deixa eu pular a casinha. Como já disse, é muito comum e recorrente os pais que acham que cumprem sua função quando materialmente dão os recursos necessários para que a criança tenha casa, comida, roupa lavada, boa escola, eventualmente um plano de saúde, faça esportes, tenha recursos materiais, precisa de dinheiro, em boa parte dos casos. O serviço público nem sempre dá conta, quase nunca no Brasil. Então temos uma questão aqui que é a seguinte:
Será que dá para dizer que você é pai de verdade apenas porque você custeia as despesas do seu filho ou da sua filha? Pensa nisso. Será que a missão da paternidade se resolve pelo fato de você pagar pelos serviços que vão garantir mais conforto e condições de navegabilidade para o seu filho, para a sua filha? Eu acho que não. Eu acho que tão importante quanto o pai fazer o que lhe compete na medida das suas possibilidades para garantir um bom acesso à educação, saúde, roupa, algum conforto, etc. É muito importante que o pai esteja presente. André, como é que é um pai presente na vida agitada de hoje, em que todo mundo está numa correria danada para levar o pão de cada dia para casa? Já falamos disso aqui. Não é o tempo medido na quantidade de horas, porque eventualmente eu vou entender isso. Existem pais que não têm só tem 2 ou 3 ocupações profissionais na formalidade ou na informalidade para pagar as contas. E às vezes nem isso consegue. Portanto, não tem muito tempo no dia a dia para o filho. Mas o que eu queria destacar? Não é o tempo medido pela quantidade de horas. Você pode ter pouco tempo com seus filhos ou suas filhas, mas como esse tempo é curtido? Durante esse pouco tempo, os filhos se sentem alvo da atenção absoluta do pai. Ou o pai fica dividindo o tempo com os filhos com televisão, com rede social, com outras distrações. Porque isso é importante, porque o filho ele registra isso. Poxa, meu pai estava conversando comigo, como é que estão as coisas e tal, até tocar o telefone, até fazer plim no celular, até a hora que começou o filme, ou começou a novela, ou começou o telejornal. Então, valorizar a presença, porque os filhos sentem quando são objeto de atenção. E atenção é amor. Quem dá atenção, dá amor. Quando você não dá atenção, você está dando um monte de coisa, menos amor. Amor é atenção, afeto é atenção. Esse é um ponto. Outro ponto. Esse é um problema que todos nós temos cada vez mais, por isso que eu valorizo muito o trabalho do CVV, de prevenção do suicídio, através de uma escuta atenciosa pelo 188, um serviço gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio. Porque o CVV, os voluntários do CVV aprendem a ouvir. Aprendem a ouvir. A pergunta é: quantos pais sabem ouvir os filhos? Ou eles já vêm com as ideias absolutas? Filho, eu tenho mais tempo de vida. Filha, eu tenho experiência. Filhos, preste atenção porque papai sabe tudo. Quando você já vem com esse recorte de cima para baixo, esvaziando o diálogo ou a escuta atenciosa, você está sabotando algo precioso na relação com os filhos, que é o diálogo. Porque quando a função do filho é escutar e a do pai é falar, você tem um desequilíbrio na relação. Isso resvala para algo tóxico, como se fosse uma hierarquia militar. O general manda e o soldado cumpre e não se discute nada. A pergunta é: terão os pais sempre razão? Eu me lembro do Renato Russo, no Legião, quando ele cantava: você culpa seus pais por tudo, isso é absurdo, são crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? Os pais não sabem tudo. E aí tem a passagem da infância para a adolescência. Você quebra a imagem do pai herói perfeito, super-herói da minha vida. O pai que é tudo, o pai que nunca erra, o pai que é referência. Porque a gente vai crescendo e vai aprendendo a enxergar o pai, vale para a mãe, mas hoje é dia dos pais.
como um ser humano falível, imperfeito, que comete erros, mas que precisa ser valorizado nesse esforço por acertar, nessa dedicação, usando os recursos ao seu alcance para oferecer o melhor. Portanto, penso eu, é uma opinião, o pai tem a obrigação de ouvir. E ele haverá de prestar atenção nas críticas que os filhos eventualmente façam. As críticas. Pai, essa piada é preconceituosa. Pai, esse jeito que você está dirigindo não combina com a crítica que você faz quando vê reportagem de acidente de trânsito na TV. Pai, você lembra para a gente cuidar bem das coisas da gente, que muita gente não tem o mínimo necessário, então a gente tem que saber valorizar e cuidar, mas você não está cuidando bem das tuas coisas. Percebe quando o filho, porque o orgulho do pai às vezes não permite que ele reconheça no filho um parceiro estratégico na evolução espiritual. O filho está trazendo informações abençoadas para você ter cliques, para você ter insights. Não é que é verdade? Nossa, o que ela está falando tem tudo a ver, o que ele está falando é o que eu precisava ouvir. Aí você, não, mas eu não posso deixar de exercer minha autoridade, porque autoridade é sapiência. Gente, autoridade moral, ela ocorre quando há justiça, quando há bom senso, quando há humildade, por vezes, de você reconhecer os erros, os próprios erros. Isso tudo implica em respeito. Um pai haverá de ser mais admirado e respeitado pelos filhos quando ele admite os próprios erros ou quando ele aprende e diz assim, meu filho, nossa, que coisa importante que você está dizendo para o papai. Papai nunca tinha pensado nisso. Obrigado por você trazer isso para mim. Quantos pais têm uma enorme dificuldade de reconhecer isso, quando isso acontece? Pelo amor de Deus. Uma outra coisa que eu acho importante reconhecer, num mundo tão violento como o nosso, onde as pessoas estão cada vez, ou parecem estar, né, impacientes, beligerantes, agressivas. Isso tudo é potencializado nas redes sociais, com agressões gratuitas, campanhas de difamação. Nem vou por aí. Você entende o que eu estou falando. Eu acho muito importante, já que a violência está no ar, parece que em certos ambientes, dependendo das circunstâncias, é como se tivesse pólvora em tudo que é canto e qualquer faísca determina uma explosão. Bom, o pai, ele precisa ser, ou deveria ser, sempre que possível, de preferência sempre, alguém comprometido com a cultura de paz. Ele vai ensinar aos filhos a cultura da não violência. Ele vai praticar com os filhos o respeito ao outro, ainda que o outro diga algo que você não concorda. Educar para não apelar à força de maneira tão gratuita. E isso, na relação com a mãe, é fundamental. O pai, ele não pode oprimir a mãe por palavras ou agressões de ordem física, porque isso haverá de ser compreendido pelos filhos, eventualmente, como o exemplo de casal, que é a referência. Ah, desde pequeno, meu pai sempre bateu na minha mãe
E o filho aprende que é assim que a vida é e eventualmente replica isso quando se casar. Você entende o que eu digo? Cada caso é um caso, mas a gente precisa reconhecer a necessidade da contenção. Não replicar em casa a cultura da violência, da intolerância e do preconceito. O pai ser o agente do discurso amoroso condizente com a atitude amorosa. Ele precisa praticar o respeito, a paciência e a tolerância. Isso é missão. Paternidade é missão quando você educa o filho para uma cultura da não violência, quando você educa o filho para respeitar os outros, quando você educa o filho para respeitar as regras. Com todo respeito, eu fico indignado quando eu vejo crianças que ficam gritando, completamente mimadas, fazendo barulho, batendo nas coisas, por exemplo, num ônibus, ou dentro de um avião, ou numa sala de espera, né? Ou mesmo numa instituição religiosa, fica lá, o filho e os pais não fazem qualquer contenção. Eu lembro aqui uma vez, eu não me lembro o autor dessa frase, que eu achei o máximo desse pensamento, dizendo assim: os pais não devem ser os melhores amigos dos filhos. Os pais têm que ser pais. O que isso significa? O pai precisa aprender a dizer não, mas não é o não arrogante, o não castrador, o não ditatorial. É o não com fundamento, explicando para o filho o não. O filho é pequeno, quer ir numa festa com uma garotada muito maior, sem ter hora para voltar. E diz para o pai: todos os meus amigos vão nessa festa, mas a festa é de gente graúda. E ninguém disse não, eu posso ir? Aí você, eventualmente, eu diria: não, você não vai. Não é uma festa para menino da tua idade, ou para uma menina da tua idade. O filho vai se rasgar, vai chorar, vai espernear, vai isso e aquilo. Aí alguns pais recuam com medo de perder popularidade dentro de casa. Ora, meu Deus, é o que eu digo, o pai não deve ser o melhor amigo do filho, ele tem que ser pai. Ah, André, não é para ser amigo? Claro que é para ser amigo. É que os melhores amigos não sabem dizer não por vezes. São cúmplices em qualquer circunstância. O pai não é isso. Aprender a dizer não. O não educa também. Aliás, um dos capítulos do livro Sabedoria no Dia a Dia é exatamente sobre isso. A importância da gente saber aprender a dizer não. O não nem sempre está associado a algo arrogante, ditatorial, antipático. O não pode ser alicerce das melhores escolhas que você faça em vida. Bom, eu queria encerrar aqui o Papo das 9 especial de domingo. Começou frio, eu tô com uma roupa quente aqui, agora o sol abriu, estou com calor danado, mas vamos lá. É muito bonito ser pai dos filhos dos outros, quando surge o ensejo de você educar, instruir e dar provimento a filhos não consanguíneos que ou por adoção ou por junção de famílias se tornam seus filhos. Isso também é paternidade, isso também tem um sentido de missão, isso é muito bonito. Existem diferentes paternidades que eu não vou ter aqui tempo agora de discorrer sobre, mas que todos os pais que nos acompanham aqui possam, nesse dia, refletir sobre o exercício da paternidade, sem cobrar em nenhuma circunstância, muito menos nessa perfeição, que nós não somos perfeitos, mas a gente precisa estar muito atento, porque missão dada é missão cumprida. E a gente precisa fazer aquilo que nos cabe, dando o passo do tamanho da perna, com a bússola apontando na direção mais ética, mais amorosa, mais respeitável possível.
Ótimo Dia dos Pais para todos. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.